Meus irmãos, nesse momento nós vamos continuar a nossa série Vocação Perigosa. Vocação Perigosa. E o tema que a gente vai estar conversando nessa manhã de domingo de ceia é isolamento, quando a comunidade desaparece. Isolamento, quando a comunidade desaparece. Hoje em dia, parece que o isolamento é algo necessário, aparentemente. É necessário que eu me isole para eu poder manter a minha sanidade. Às vezes é necessário que eu me isole para que eu emocionalmente fique novamente sadio. E por que isso? Porque às vezes estamos vivendo num momento, nessa nossa geração, de relacionamentos às vezes tão tóxicos, que se faz às vezes necessário eu me isolar para eu não me perder de mim mesmo. E porque dependendo se eu estou em certos relacionamentos, em certos ambientes, eu começo a me moldar a esses ambientes e começo a me degenerar de quem eu sou. Ao ponto que às vezes eu nem me conheço mais. Falo, quem sou eu, Eu não fazia isso, agora eu faço. Eu estava com esse pensamento, agora eu não estou, porque eu fui moldado pelo ambiente a qual eu estou. É interessante que na sociologia eles trabalham muito essa ideia, né? Que o ser humano, ele é produto do meio em que vive. Ou seja, você é o que é devido aos seus relacionamentos, ambiente e a sociedade que você vive. Então, toda essa situação ajuda na construção do indivíduo. Só que por muitas vezes nós nos isolamos. Só que a comunidade, ela desaparece da nossa vida. E quando eu falo de comunidade, é a nossa comunidade de fé. A gente acha que às vezes é autossuficiente para algumas coisas e a gente se isola da nossa comunidade de fé achando que existe sabedoria nisso, porque eu sou autossuficiente para gerir a minha vida. Só que essa autossuficiência, a gente vai vendo no decorrer do tempo que a gente não melhora. Muito pelo contrário, a gente às vezes piora. Às vezes a gente fica mais sozinho, às vezes a gente fica mais triste, às vezes a nossa alma fica muito mais angustiada, mas a gente pensa, por que isso está acontecendo? Porque eu creio em Cristo. Eu sei que Jesus, ele é o Salvador. Mas por que eu ainda sinto essa angústia dentro da minha alma? Às vezes é porque eu me isolei da comunidade de fé e achei que poderia servir ao Senhor sozinho, sem nada e nem ninguém. Eu gostaria de basear essa palavra no texto do Antigo Testamento em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo 7 ao versículo 12. Eclesiastes, Antigo Testamento, capítulo de número 4, verso 7 ao 12. Os irmãos que encontraram, digam glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia para carona com o crente do seu lado, pode ver aqui no telão, bonitão aqui, para a gente poder ler juntos. Diz assim o texto da palavra de Deus, Eclesiastes 4, leremos do versículo 7 ao 12. Diz assim o texto escrito pelo sábio Salomão. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém,
manter-se-ão aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, humildemente me aproximo diante do teu altar com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que eu cometi, no olhar, nos pensamentos, no falar, até em gestos, Senhor, também. Eu te peço perdão. Fala aos nossos corações por intermédio do teu Espírito Santo, através da tua palavra, repreendendo toda obra do mal, tudo aquilo que às vezes quer roubar a semente que foi lançada em nosso coração, que caia por terra no nome de Jesus. E que o nosso coração seja uma terra fértil, para que a semente da tua palavra possa criar raízes, germinar e crescer, e que esses frutos glorifiquem o teu nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, é uma palavra que Salomão escreve no livro de Eclesiastes. Mas para vocês entenderem um pouquinho, Salomão foi o rei mais sábio da face da terra, filho de Davi com Betseba. Quando Davi morre, Davi fala: Salomão, agora chegou a sua vez. Davi, já um senhor, já doente, passa o reinado para o seu filho Salomão, e ele tem a incumbência e a responsabilidade de ministrar o povo de Israel e de Judá nos preceitos da lei de Deus. Só que Salomão ainda era muito jovem. E por ser muito jovem, ele recebe aquela instrução do pai e começa a orar ao Senhor. Nessas orações, o Senhor se manifesta a Salomão através de um sonho. E Deus, nessa manifestação, diz: Salomão, o que você quer que eu te faça? Aquilo que você quiser, eu vou realizar. O desejo do seu coração, a sua vontade, eu vou realizar. Salomão, então, o que ele pede? Dinheiro? Riqueza? Prosperidade? Não. Senhor, eu te peço sabedoria, mas sabe para quê? Para poder guiar este tão grande povo que é como a areia do mar. Eu ainda sou jovem, preciso de sabedoria. Se o Senhor não me der sabedoria, eu não vou poder conduzir este povo, todo esse pessoal, diante do teu altar. E o Senhor olha e se agrada do pedido de Salomão e fala: Salomão, porque você não pediu riqueza, porque você não pediu um emprego, porque você não pediu uma empresa, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu que todos eles sejam vingados, aqueles que levantaram contra você, mas você pediu sabedoria para guiar o meu povo, a minha obra, nos meus preceitos. Eu vou te dar sabedoria. Sabedoria essa que nenhum homem da face da terra vai ter. E detalhe, Salomão, não só sabedoria, porque eu me agradei desse seu pedido, mas vou te dar riquezas como glória, aonde você será o homem mais rico da face da terra. Não apenas neste tempo, mas no mundo não haverá um homem na face da terra, em todas as eras vindouras, que será tão rico quanto você foi, que terá tanta sabedoria como você teve, Salomão. Salomão então recebe tudo isso e começa a reinar sobre Israel. E daí Salomão, quase no término de sua vida, depois de ter gastado a sua vida com diversas coisas, ele escreve o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes é tratado como o livro da sabedoria de Salomão, só que olha que interessante, ele vem falando de uma série de coisas da vida. Eu vi a vida, tudo que se faz debaixo do sol, vejo que é vão. O trabalho da mão dos homens, tudo que a gente faz, se não tiver o Senhor no centro dele, tudo que a gente faz é vão. Só que no capítulo 4, Salomão, o homem mais sábio da face da terra, ele fala de uma coisa. Pessoal, uma das coisas mais importantes dessa vida é se relacionar. Uma das coisas mais importantes dessa vida é não viver isolado. Uma das coisas mais importantes e sábias dessa vida é viver em comunidade, é viver com outras pessoas, é poder participar da vida de outras pessoas e se permitir que participem também da sua vida. E ele vai relatando isso, e no capítulo e versículo que nós lemos,
ele conta uma história de um homem que vivia totalmente solitário no versículo de número 7. Eu gostaria de ressaltar esse versículo. Olha o que diz o versículo de número 7. Eclesiastes 4, verso 7. Observei também outra situação que sem sentido debaixo do sol. O que você observou que não faz sentido nenhum, Salomão? Que não se encaixa? Vou dizer o que é. Verso 8. Havia um homem totalmente solitário. Eu estou solitário, eu me isolo. Detalhe, solitário é diferente de solitude. Eu posso viver solitário ou posso estar em momentos de solitude. Quando eu estou em momentos de solitude, é onde eu aquieto as vozes que estão ao meu lado, vou para dentro do meu quarto, faço uma introspecção visando o meu crescimento. Eu preciso daquele momento de paz, de tranquilidade, só eu e Deus. Já viram isso? Às vezes está na sua casa, você precisa de um momento de solitude. Você quer que o maridão fique quieto, você quer que a esposa também fique quieta, você quer que os filhos fiquem quietos, aí você quer entrar no quarto e fazer o quê? Ficar quietinho, sem fazer nada e sem falar nada. É porque você quer viver solitário? Não. Eu preciso do meu momento de solitude. Já a solidão de viver solitário é onde eu me isolo, não tenho mais relacionamento com ninguém e essa solidão gera angústia dentro do meu coração, gera ansiedade dentro do meu coração e essa ansiedade e angústia se intensificam tão grande que eu começo a ser uma pessoa triste, uma pessoa amarga. E estou sozinho, vivendo uma solidão, mesmo em meio a pessoas. E essa é a pior solidão que existe. É aquela solidão que eu estou no meio de uma comunidade, cercado por pessoas, mas sozinho comigo mesmo. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sabe realmente daquilo que eu passo, só o Senhor. E ele fala, olha, esse homem estava totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar e mesmo assim os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Era um cara, na visão do mundo capitalista, bacana. Eu ganho tudo, eu tenho as coisas, tenho riqueza, só que olha o que Salomão fala, ele não tinha com quem compartilhar esses momentos de alegria. Ele não tinha filhos para poder compartilhar as riquezas que o seu trabalho proporcionava para ele. Ele não tinha irmão para poder falar, vem cá, vamos curtir aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, que é fruto do meu trabalho. Não, ele trabalhava, adquiria riquezas, mas nem percebia que não conseguia curtir a produção da sua mão. E os seus olhos não se satisfaziam. Para quem, e nem perguntava, para quem tenho trabalhado tanto? Ele se perguntou, e por que razão me privo de coisas boas? Isso também é inútil, é uma dura... Pode passar para o próximo? É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Aleluia. Salomão fala, não é bom ficar sozinho, é bom se manter em relacionamento. Se um cair, por isso que é bom, se um cai, o outro vai lá e ajuda a levantar. Se dois estiverem dormindo juntos, numa época dura de inverno, um consegue aquecer o outro. Mas e se nessas situações você estiver só, quem que vai te ajudar? Se você cair, quem que vai colocar a mão no seu ombro e falar, vem? Se você estiver sozinho, passando os invernos na vida, quem é que está do seu lado te animando? Vamos lá que vai dar certo. Relacionamento. Mas esse homem, Salomão, percebe que não tinha relacionamento, vivia solitário e vivia isolado. Só quando a gente fala de um isolamento, pessoal, às vezes nós mesmos nos isolamos. A gente acha que o isolamento, o afastamento de pessoas fontes da nossa vida é necessário. A gente acha que a gente não precisa viver em comunidade. A gente muitas vezes nos sentimos autossuficientes. Eu sei o que eu faço, eu toco a minha vida e faço de qualquer maneira. Mas Salomão, o homem mais sábio da face da terra, fala, não, isso é inútil, isso é uma insensatez.
Quando você se afasta da comunidade, você está se isolando. E algumas coisas que aprendemos através desse texto. Primeiro lugar, que a gente aprende. Quando eu me isolo, eu estou silenciosamente me matando. Fale para a pessoa que está do seu lado. Quando você se isola, você está se matando. Quando você se isola, você é um assassino de você mesmo. Quando você se isola, você está sendo um suicida emocional. Um suicida em vida. E vocês já aprenderam isso. Essa é a morte que Satanás imprime. Ele mata a pessoa sem tirar a existência. Matei a pessoa continua existindo, mas sem vida. Ela continua fazendo as coisas, mas sem alegria e sem luz brilhando em sua face. Essa é muitas vezes o que Satanás fala. Por quê? Porque o ser humano gosta de se isolar. Mas não existe sabedoria nesse isolamento. E eu tenho que perceber, quando eu me afasto, principalmente da comunidade de fé, a qual nós estamos vivendo, eu estou indo contra a sabedoria de Deus. Então, Deus usa a vida de Salomão para escrever Eclesiastes e falar isso, e confirma também no livro de Provérbios. Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 1. Provérbios 18, versículo de número 1. Diz o texto: quem se isola busca o quê? Interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quando você se isola, não quer se relacionar com ninguém, não quer ter convívio social, principalmente com os domésticos da fé, você está indo contra a sabedoria. Você não está sendo sensato. Porque quem vive em Cristo Jesus se relaciona, compartilha o pão, bate papo, conversa, não fica com a cara feia. Eu disse aqui no domingo passado, né? Porque cara feia para mim é fome. Pergunte à pessoa que está do seu lado: você está com fome, irmão? Você está com fome, irmãozinho? Está com fome? Ou seja, não quer se relacionar, não. Quando eu me isolo e não me relaciono, eu estou indo contra a sabedoria divina. Porque Deus muitas vezes usa pessoas, e nós vamos ver aqui, para nos abençoar. Mas se você não se relaciona, como que a palavra de Eclesiastes será uma realidade em nossa vida? Vai acontecer completamente ao contrário. Se eu cair, não vai ter ninguém para me erguer. Não vai ter ninguém para me abraçar nos momentos mais difíceis da minha vida, quando o meu coração foi ferido. Se eu não me relaciono, eu não tenho amigos. Eu não tenho pessoas fontes. E nós, muitas vezes, nessa geração, temos nos afastado de pessoas fontes, meus irmãos. Guarde isso. A gente não pode se afastar de pessoas fontes, independente do que aconteça. Mas o que é pessoas fontes? São aquelas pessoas que você se chegam até você, que você vai também até elas, você conversa, você bate papo e eles ministram a Bíblia, a palavra de Deus, você se alimenta, dá conselhos sábios através da palavra de Deus. São pessoas fontes que alimentam a nossa alma, que alimentam a nossa mente, que fazem a gente crescer. Só que às vezes nós, por acharmos que somos autossuficientes, nos isolamos e a gente começa a se matar. Inconscientemente, achamos que estamos com vida. E essas pessoas que são bênçãos em nossas vidas, a gente vai afastando elas. Isso é falta de sabedoria. O isolamento, pessoal, ele é uma armadilha silenciosa. Porque ele não acontece de uma forma repentina. Ah, vou me isolar e saio. Não, é gradativo. Eu começo a não conversar mais aqui, começo a não participar de certas atividades acolá, começo a não frequentar mais certos ambientes que são bênçãos e de comunidade da fé, e aos poucos eu vou me afastando e caindo nessa armadilha da insensatez.
Ah, não, tenho compromisso. Ah, não, tenho outras coisas. E aquilo que, na verdade, iria alimentar muitas vezes a nossa alma de ficarmos na comunidade de fé, a gente despreza e coloca a nossa agenda agora acima da agenda de Deus em nossas vidas. E isso é uma armadilha. Lembram da história que está lá em 1 Reis, capítulo 19, de Elias? Elias, um grande profeta do Senhor, se levanta para profetizar ali na nação de Israel e contra Acabe e sua mulher Jezabel. Elias, então, a história muito conhecida, esse profeta vai até lá e fala assim, ó, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, se ajuntam no Monte Carmelo e falam, vamos fazer isso. Constroem 2 altares. Começam a adorar Baal, os 850 profetas. Baal, responda por fogo, por favor. Pegam facas, se retalham, ficam mais de 6 horas adorando Baal e não vem um fogo do céu. Elias do lado brinca e fala, ô galera, eu acho que esse Deus foi viajar e não tá aqui não, viu? Acho que ele tá surdo, não tá escutando direito. Os ouvidos dele estão tampados, eu acho que é por isso. Clama um pouquinho mais alto que ele vai poder ouvir vocês. E o pessoal, Baal, ouve. Deu meio-dia, todo mundo cansado, corpo retalhado, sangue do lado. Elias falou, agora sou eu. Pega um balde de água aí, por favor. O que você quer, Elias? Um balde de água. Joga aqui em cima do altar. Mais um balde de água, foi lá jogando água. Embebedou o altar. Água, pessoal. Para pegar fogo é fácil? Quem aqui já fez churrasco? Todo mundo já fez um churrasquinho, né? Mas não vale churrasqueira elétrica, vai fazer isso na churrasqueira elétrica, viu? Todo mundo já fez churrasco. Imagina, você pega o churrasco, tá ali, pega 12 baldes de água e joga no carvão. Acende rapidamente a fogueira? Claro que não, não vai pegar fogo. Ele fez isso. Falou o seguinte, ó, Deus, aí ele ora, Elias, Deus, eu sei que o Senhor sempre responde e eu sou o teu servo, mas eu quero que essa nação veja o teu poder. Responde então com fogo. Na hora que Elias acaba de orar, meus irmãos, abre um negócio no céu que vem uma labareda de fogo, consome todo o altar, bebe toda aquela água e vai embora. O pessoal olhando assim, ó, os 850 profetas. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele ia falar, então é assim, bonitões? Agora vocês acreditam, mas agora vocês vão morrer. Vamos lá, galera, matar o povo. Vai lá e mata toda a galera dos 850 profetas de Baal. Depois de matar, quem que fica sabendo disso? Acabe e a esposa dele. O quê? Matou os meus profetas? Jezabel manda um recado. Olha, manda avisar ele lá. Pega aqui um Sedex 10 e vai lá entregar para ele o recado. Seguinte, amanhã, nessa mesma hora, eu garanto para você que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os profetas. Vou arrancar o seu couro, filho. Elias recebe aquela palavra e faz o quê? Se isola. Elias recebe uma palavra e se isola. Ela vai me matar. Ô filho, quem você é em Deus? Você acabou de orar e caiu fogo do céu. Agora porque uma mulher falou para você, você se isolou. E detalhe, ela falou, olha, a essa hora os meus deuses vão fazer a mesma coisa que aconteceu com os meus profetas. Que deuses? Elias acabou de humilhar todos, Baal no monte acabou de humilhar, que Deus! Mas Elias não dá ouvido a isso, dá ouvido à voz de Jezabel e essa notícia entra no seu coração, desestrutura a sua alma e as suas emoções e ele faz o quê? Se isola. Eu vou fugir porque o que ela falou será uma realidade na minha vida. E a gente se isola muitas vezes, pessoal, quando a gente escuta alguma coisa. A gente recebeu uma notícia, recebeu uma palavra, viu a situação, presenciou algum cenário, o que vem no nosso coração? Entra como uma seta e a gente se isola. E muitas vezes esse isolamento é um isolamento existencial. Eu começo a me isolar aqui e não conto para ninguém. Eu me isolo, não falo nada. É que eu penso, vai dar certo, eu vou resolver a situação. Não preciso de ninguém. Vai dar certo. Mas não. Eu vou me isolando igual Elias. Aonde Deus então depois se manifesta para Elias e fala, filho, por que você está aí?
nessa caverna, Elias chega num nível de isolamento tão grande que a primeira oração que ele faz quando está na caverna é: Deus, não sou melhor do que os meus antepassados. Por favor, tira a minha vida. Me mata. Eu prefiro morrer. O nível de angústia e depressão e tristeza é tão grande na vida de um homem de Deus que ele pede a morte. Não quero mais viver. Por que, Elias? Porque eu estou sozinho. Ó, solidão. Ó, o isolamento. Porque quando eu me acho que estou sozinho, me afasto das coisas de Deus e não guardo a palavra em meu coração, sabendo que eu não estou sozinho, porque é maior o que está em mim do que está no mundo, eu me torno uma presa fácil para as notícias, para as vozes do mundo que causam angústia e isolamento no meu coração. Aí Deus fala: bonitão, você não está olhando na perspectiva correta. Não tem só você não, filho. Eu reservei ali, para mim, 7.000 que não se curvaram. Você não está sozinho. Vai lá com eles. Vai viver no meio da comunidade. Vai passar suas lutas no meio da comunidade. Vai viver as suas tristezas no meio da comunidade. Vai viver as suas crises no meio da comunidade. Mas não se afaste da comunidade. Não se afasta, porque quando você se afasta, você se isola, vai contra a sabedoria divina, se sente mal, pede a morte. Por quê? Porque você se isolou. Existe vida na comunidade, aonde Deus opera. No meio da igreja do Cristo, que é essa, existe vida nessa comunidade, meus irmãos. É aqui que existe vida, é aqui que nós adoramos ao Senhor, é aqui que geramos este ambiente de adoração ao Senhor. Não é só a estrutura física dessas paredes que estão aqui, não. Mas é o mesmo povo orando, clamando e buscando a presença do Criador. Glória a Deus. A ausência, pessoal, aparentemente de apoio e a sensação da gente estar sozinho, como foi com Elias, leva a gente o quê? Ao desespero. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: já se sentiu sozinho, irmão? Ô, pastor, quase todos os dias. Me sinto sozinho no meu trabalho, me sinto sozinho na minha casa, me sinto sozinho com os meus amigos, porque parece que embora eu me relacione, ninguém me entenda. Quantas vezes nós temos isso? Mas sabe qual que é o perigo da solidão? O perigo dela é que a gente acha que pode resolver sozinho. Vou sair dessa. Olha só o engano. Vou sair dessa. Toda vez que tentarmos lutar com as nossas emoções próprias contra o nosso desejo e a nossa carnalidade, nós vamos perder todas as vezes. A gente só consegue combater as nossas emoções para que elas fiquem saudáveis se eu submetê-las à palavra de Deus. Aleluia! E acreditar na palavra, e crer na palavra. Aí as minhas emoções começarão a ser emoções saudáveis. Glória a Deus. Então quando a gente acha que vai poder resolver tudo sozinho, sabe o que acontece? A gente se sobrecarrega mais ainda. Exemplo, base bíblica, Êxodo capítulo 18, só para vocês terem uma ideia. Lembra de Moisés? O libertador de Israel, Deus usou a vida dele poderosamente, abriu o Mar Vermelho, passou o povo, mais de 2 milhões de pessoas, pessoal. Passou ali no Mar Vermelho, Deus foi glorificado sobre a vida de Faraó. Ótimo. Moisés começa então agora o atendimento pastoral. Vai lá, 2 milhões de pessoas para ser atendido. Moisés, vou atender essa galera. Começou a trabalhar de manhã, tarde, noite, assim por diante. Não consegue de tanto atendimento. Uma pessoa normal consegue, vai trabalhar das 8 às 6 da tarde, trabalhou aí 8, 10 horas. Ok, atendeu quantas pessoas? 10, 12 pessoas no máximo? Consegue atender 1 hora de atendimento por pessoa? Ótimo. Ele vai lá, atendeu 12. Quantas faltam? 1.900.000 e não sei o que lá. Meu Deus, nem se eu atender todo dia as pessoas aqui durante 1 ano eu acabo isso. Ele vai sobrecarregando. Quem que vê isso? O sogro. O sogro olha o seu genro ali e fala, meu Deus, menino novo, né? Menino novo vai aprender, menino novo aprende. Chegou lá, falou assim, vem cá, bonitão, vem cá.
Posso dar um conselho? Te dar um conselho, olha só. Tá vendo essa galera aí? 2 milhões de pessoas? Tô vendo. Meu, o que você tá fazendo, embora louvável que é atender as pessoas e participar da vida delas e orar por elas, é muito bom. Só que do jeito que você está fazendo é prejudicial, embora seja bom, aparentemente, para você é ruim e para o povo. Porque você se desgasta, acaba com a tua saúde, principalmente física e posteriormente emocional, e o povo, além de você atender, continua insatisfeito, Moisés. Porque o outro pegou a senha aqui de número de 1.300.000. E você está ainda na senha de número 20. Eu vou ser atendido, se é 2025 que nós estamos, vou ser atendido 2036 e olhe lá. Já casei, tive filho, neto e tudo. O povo está insatisfeito mesmo você fazendo coisas boas. Sabe o que você faz, filho? Não trabalhe sozinho. Monte líderes, separe líderes de 50, líderes de 100, coloque sobre o povo para que todos possam ser atendidos. E aquilo que os líderes não conseguirem fazer, eles trazem para você essa causa, aí sim você delibera. Aí sim você fala, Moisés. Ou seja, não trabalhe sozinho. Não viva sozinho, Moisés. Não carregue um fardo sozinho, Moisés. Não carregue um peso sozinho, porque não é saudável para você. Meus irmãos, não carregue os pesos da sua vida sozinho. Aleluia. Tenha pessoas fontes do seu lado. Ore também ao Senhor. Ore ao Senhor, mas Deus coloca pessoas do nosso lado para que a gente possa conversar e descarregar um pouco, meus irmãos. Lembram lá no Antigo Testamento, no Jardim do Éden? Deus cria homem e mulher, certo? Mas antes de criar a mulher era só Adão. Olha só, Deus se relacionava diretamente com Adão. Todos os fins de tarde ia bater um papo com ele, certo? Olha só, quem Adão tinha como pessoa para se relacionar? O próprio Deus. Só que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, fala: não é bom que o homem esteja só. Como que o homem pode estar só se ele me tem? Todos os dias batendo um papo com ele. Porque Deus sabia que na questão de relacionamento, o homem e a mulher precisa de um igual. Vou preparar uma ajudadora, uma adjuntora que lhe seja idônea. Cai num profundo sono, tira da sua costela aqui, forma Eva ali. Se relaciona. Quando Adão olha e fala: opa, essa sim é sangue do meu sangue, hein? Essa aí é carne da minha carne, hein, Senhor? Obrigado. No quesito relacionamento, a gente precisa de um igual. E Deus sabe disso. Tem horas que você vai falar com pessoas e conversar com Deus, mas tem outras horas que Deus vai preparar pessoas para que você converse. Só que a grande questão: cadê as pessoas que você se alimenta? Cadê as pessoas que você abre o seu coração? Pessoas fontes que vão te alimentar com a palavra de Deus. Mas pastor, eu devo fazer isso? Sim, porque quando a gente confessa e ora uns pelos outros, existe cura emocional e física. Base bíblica para isso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. É para confessar só para Deus? Uns para os outros, pessoal. Tem hora que eu tenho que falar assim: Cadinho, eu não estou bem. Olha o que eu fiz. Eu tenho que ser pessoas fontes, que tenham sabedoria e maturidade para me aconselhar. Mas eu tenho que me confessar um para os outros e façam o quê? Orem uns pelos outros para serem curados. Existe cura quando eu confesso. Existe cura quando eu converso com as pessoas. Cura emocional e uma cura espiritual, porque eu oro depois que eu tiver conversado e o bálsamo do Espírito Santo vem sobre o meu coração. Aleluia. Só que a grande pergunta é: com quem nós temos confessado? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: com quem você tem conversado? Com quem você tem aberto o seu coração? Você tem deixado qualquer pessoa ter acesso ao seu coração? Tome cuidado com isso.
Nós elegemos, pessoal, consciente ou inconscientemente, pessoas fontes na nossa vida. Pessoas fontes são aquelas que nos alimentam, que a gente pede conselhos da palavra de Deus. E guarde isso, quando você for abrir o seu coração para alguém, abra para quem tenha a palavra de Deus. Não abra o seu coração para quem não é do Senhor. Não abra. Nossa, pastor, está sendo meio radical. Porque se a pessoa não tiver princípios e para te aconselhar da palavra de Deus, a pessoa vai fazer o quê? Falar do que ela acha. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não temos que achar nada. Irmão, estou passando por isso, o pecado é tal. Ótimo, meu irmão, não tem problema, eu vou orar por você, porque a Bíblia diz isso e nós vamos conforme a Bíblia. Não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te condenar, estou aqui para orar por você e creio que Deus vai te dar graça. Não existe julgamento para as pessoas que são fontes e têm a palavra de Deus sobre suas vidas. Mas se eu abro o meu coração para pessoas que não têm a palavra de Deus em minha vida, muitas vezes elas vão aconselhar a gente através, sabe do quê? De experiências pessoais próprias. Comigo aconteceu assim, comigo aconteceu assado. Não. Quando eu faço aconselhamentos pastorais, não dou nem situações como exemplo. Posso exemplificar, mas olha, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Se você vai fazer sim ou não, já não é responsabilidade de quem está aconselhando. É a própria Bíblia. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Quando você se aconselha, a outra pessoa fala da Bíblia para você? É isso! É isso que nós temos que fazer. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de ele continua. Um complemento feito por um justo. Não é qualquer pessoa. O que é um justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Por que eu sou considerado justo? Porque eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um justo, nenhum justo sequer, nenhum homem sequer justo na terra. Mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando eu for confessar, abrir o meu coração, tem que ser para uma pessoa justa que estará orando pela minha vida a Deus para que o Senhor entre com favor. Mas daí eu falo com uma pessoa que às vezes não tem essa mentalidade, ela vai falar das perspectivas dela, experiências pessoais dela, ideologias que ela acredita, não do que a Bíblia diz. Mas nós somos guiados pela palavra de Deus, é ela que rege a nossa vida. Então eu falo da Bíblia mesmo se não me agrada. A Bíblia manda fazer isso. Mas eu não concordo não. Tá bom, ela não está perguntando se você concorda. Ela está só mostrando que aquilo, se você vai praticar ou não, já é outros 500. Porque quando eu não faço isso, não confesso a Deus, pessoal, vai acontecer igual Davi. Lembra de Davi que pecou com Betseba? Cometeu um adultério e um assassinato? Era época de ir para a guerra. Em vez de ir para a guerra, ficou na sacada, olhou ali, viu que no segundo andar do condomínio fechado, quem estava tomando banho? Betseba. Era feia? Não, mulher bonita. Chamou a atenção de Davi e falou: chama ela lá para jantar. Luz de velas. Tem relacionamento com ela. Comete o adultério. Manda matar um marido. Um assassinato. Tá. Ele confessou? Não. Depois Deus teve que usar a vida de um profeta, Jonatas, para poder falar assim, Natan, para poder falar o seguinte: tu tá errado, cara. Puxa, eu tô errado. Vou confessar. Ele confessa o pecado e faz o Salmo de número 51. Só que tem o seguinte, tem um período que ele não confessa o pecado. Ele confessou o pecado depois de um tempo. Só que depois, olha só, quando eu não confesso o pecado é porque ele não confessou. Depois de um tempo ele foi andando. Quando ele foi confrontado por Deus, aí ele confessa o pecado. A grande questão é, e o que acontece nesse momento que eu não confessei o pecado? Nesse momento que eu não confessei o pecado, ele fez o Salmo de número 32.
E no Salmo de número 32, versículo 3 a 5, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Salmo 32, versículo 3 a 5. Davi falando: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como na seca de verão. Olha só, por enquanto que eu não confessei, o que pesou sobre mim? A mão do Senhor. E como que a mão do Senhor pesa, pastor? Uma angústia profunda que só Jesus pode tirar. Você pode falar para quem for, você pode conversar com quem for, pode ir em qualquer profissional de saúde que for, mas quando é isso que Deus pesa referente ao pecado que estava no coração de Davi não confessado, é só Deus que pode tirar isso. E ele fala: por enquanto que eu me calei, sabe o que aconteceu com os meus ossos? Definharam. Dia após dia eu estava triste, mesmo em meio a pessoas. Mesmo em meio a conversas, eu estava triste no meu coração. Eu não me sentia bem, porque eu sabia que era a mão do Senhor esmagando o meu coração para voltar para Ele. Mas aí eu faço o seguinte, como um bom crente, verso 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Deus perdoa pecados. Aleluia. Deus, eu então confesso. Eu fiz isso que era terrível mesmo. Eu matei, Senhor, Urias, que era um bom homem. Eu traí a confiança da minha esposa, tendo um relacionamento extraconjugal com Betseba. Eu tenho consciência disso agora, então me perdoa, Senhor, que eu não aguento mais viver com esta angústia tão grande na minha alma, que me acompanha dia após dia, noite após noite, uma angústia que não sai de mim. Então eu vou confessar: Deus, perdoa a minha transgressão, e através disso eu sei que agora o Senhor perdoou o meu pecado. Aí no Salmo 51 ele fala: Deus, no Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu espírito. Não adianta eu ter tudo, mas não ter a tua presença. Divida, pessoal, alegrias e tristezas. Tem uma frase de Francis Bacon que eu acho bem interessante, que ele fala um pouquinho sobre amizade. Ele fala o seguinte: a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. A amizade, se eu estou alegre, se eu tenho pessoas fontes para compartilhar, ela vai fazer o que comigo? Vai duplicar a minha alegria. Opa, que legal, vou compartilhar com a Cadine, vou compartilhar com... Opa, que legal, puxa, que bênção, vamos embora, vamos curtir. E também eu consigo dividir as minhas tristezas, não carrego sozinho, não vai dar certo, estou meio triste, ora por mim. Puxa, é verdade, Renatão, vem cá que eu vou orar por você. Eu divido as tristezas para que a vida seja mais leve. Mas isso se eu não me isolar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você gosta de se isolar? Toma cuidado para não se matar. Toma cuidado. Segundo, para encerrarmos, a gente aprende. Segunda coisa. Deus usa a de fé para manifestar o seu apoio. É no meio dessa comunidade, chamada Igreja do Cristo, que Deus se manifesta, pessoal. Amém. É no meio dessa comunidade. Guarde isso. A maioria das vezes que Deus faz um milagre ou te abençoa, é através de pessoas. Pode ter certeza. Mas, pastor, é uma regra? Não. A maioria das vezes é através de pessoas. Deus pode fazer do nada
Milagre, o que é milagre? Eu não tenho nem como explicar, só consigo viver ele. Milagre. E explica como alguém anda em cima das águas. Não sei. Me explica como o mar se abre em dois. Não consigo explicar. Sei que bateu um vento, o mar abriu. Me explica um morto ressuscitar. Há 3 dias 4 dias que já entrou em estado de putrefação o corpo. Os órgãos começam a se... Me explica, ressurreição de Jairo. Lázaro. E aí? Não tenho. Só que Deus usa pessoas, a comunidade de fé, para nos abençoar e nos fortalecer. Sabe por quê? Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram o quê? A lei de Cristo. Quer cumprir a lei de Cristo? Ajude o outro. Glória a Deus. Aleluia. Ajude as pessoas, uns dos outros. Ele está falando para crente aqui na igreja de Gálatas. Crente tem que se ajudar. Glória a Deus. Cristãos têm que se ajudar, irmãos. Não podemos nos isolar e sermos indiferentes com a dor do outro. Cristão tem que se ajudar. Pergunte para a pessoa que está do céu: você é crente? Então você tem que ajudar as pessoas. Tem que ajudar. A lei de Cristo, por quê? Por que ele falou da lei de Cristo? Qual que é a lei de Cristo? Amar. Aonde se resume toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu cumpro a lei de Cristo? Ajudando o outro. Tá ajudando o outro? Tá cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. O amor materializado em ações. Não com apenas palavras. Eu amo, hein? Tamo junto. E não mostra em ações, não adianta nada. É amor materializado, não apenas verborrágico, apenas palavras jogadas ao vento. E eu não vejo a manifestação desse amor em atitudes, pessoal. Não é assim. Viver em comunidade é um princípio de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 ao 47. Olha o que diz a Bíblia. Isso aqui é quando a igreja começa a crescer. Preste atenção nesse texto. Olha que legal. Quando a igreja começa a crescer, a instituição dessa comunidade que nós estamos fazendo aqui, foi aqui, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Segura aí. Eles se reuniam para fazer o quê? O partir do pão. Vamos tomar um café, Marcinha? Vamos tomar um café? Senta aqui, cafezinho, pãozinho, suquinho de uva, café. Se reuniam para comer pão. Sentavam na mesa, lugar de comunhão e relacionamento, batendo um papo, conversando. O que eles conversavam? Sobre a doutrina dos apóstolos. Meu, você viu o que a palavra diz? Você viu o que o texto diz? Aquele texto ali mexeu comigo. O que você acha disso daí? Conversavam coisas de Deus para edificação. Só que todos estavam o quê? Cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se o quê? Unidos. Eu creio, então estou unido junto com você. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Isso aqui é a constituição, eu vejo, pessoal, da igreja perfeita que Cristo fez. O nível de unidade era tão grande que eles faziam o seguinte: quem é que está passando dificuldade? Esse. Eu tenho 3 terrenos. Vendia, repartia e contribuía para aquele. Olha o que a Bíblia diz, contribuía conforme a necessidade de cada um. Eles eram tão abertos e tão generosos a contribuir ao ponto que ninguém daquela época, a igreja, passava necessidade. Você acredita? Pergunte a pessoa que está do seu lado, já passou por necessidade na vida? Eu já passei. Eu acho que todo mundo já passou necessidade. Em alguma carência, em alguma área da vida. Naquela época, quando ele constitui a igreja, a graça de Deus era tão grande. Imagine você viver uma vida sem passar necessidade nenhuma. Imagina! Mas é total.
espiritual, cheios de graça e temor e física. Você não ia se preocupar com aluguel, você não ia se preocupar com conta de luz, você não ia se preocupar... Não! Tudo era... A Bíblia diz isso, ó. Vendiam suas propriedades, que tinha gente que se convertia, tinha muito dinheiro, era rica e distribuía. A comunidade do Cristo era uma comunidade que se ajudava, eles não passavam necessidade. Meu, tô desempregado, fica tranquilo que não vai faltar arroz, feijão, o seu ovinho, a sua farofa e nem também o macarrãozinho para você comer com a sua família. E no final do ano vai ter um tender também para você. Mas eu estou desempregado, não importa, essa é a comunidade do Cristo. Era assim, ó, conforme a necessidade de cada um. Verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Glória a Deus. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Sabe quem acrescentava na igreja? Era Deus. Glória a Deus. Deus falava, essa comunidade é tão unida, tão amorosa, tão acolhedora, que eu vou começar a mandar pessoas para fazerem parte dessa comunidade.